Pessoal, terceira parte na nossa tratativa de ação penal pública. Vamos falar agora do artigo 399, Código de Processo Penal, e traçar alguns comentários, que é sempre importante. Artigo 399. Quando eu falar em verbos, é porque é literalmente sem nenhum adendo meu, sem nenhum comentário. Então, vou fazer os comentários que são importantes, né, em loco. Bom, artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, recebida por quem? Recebida pelo juiz de direito, tá? Por quê? Porque o promotor de justiça, que é membro e é representante do Ministério Público, ele oferece, né, a denúncia, né? No nosso caso aqui, recebida, a gente já sabe que é o juiz. O juiz ele recebeu, perpassando pelo crivo do artigo 395, Código de Processo Penal, que é aquela rejeição liminar, né? E o artigo 395, 396-A e 397, tá? Que a gente também tem que saber de có e salteado, beleza? Então tá, artigo 395, rejeição liminar, e absolvição sumária, 396-A e 397, Código de Processo Penal. Recebida a denúncia, quem faz a denúncia? Ministério Público. Queixa, que na verdade é queixa-crime, quem faz? É uma ação privada, feita pela vítima ou ofendido na figura do seu defensor público, se não tiver condições de ter um advogado criminalista, ok? Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência. Ou seja, no artigo 395, presta atenção, que é a rejeição liminar, se não for rejeitada liminarmente, aí o juiz manda citar o acusado ou indiciado. Ainda não é réu, réu só quando tiver ação, né? Quando ele receber a ação. Então, o que acontece? Passou pelo crivo do 395, rejeição liminar, o juiz manda citar. Mandou citar, tem 10 dias para externar toda a sua defesa, contestar, ampla defesa contraditória, em relação ao que a denúncia, né, que o Ministério Público está pleiteando, tá? Depois dessa resposta dele, o juiz vai analisar se aquela resposta é coerente ou não, que já é o segundo crivo, a absolvição sumária, artigo 396 e 397. Pode estar repetindo isso, tem que repetir porque tem que estar na massa do sangue. Passando pelo esse segundo crivo, que é a absolvição sumária, 396-A e 397, aí sim o juiz vai dizer assim, não, eu vou receber, né? Eu vou receber essa ação penal pública, entendeu? Então são dois crivos, tá? No primeiro crivo, se aceitar, cita o réu. O réu tem 10 dias para dar sua resposta em relação à alegação do Ministério Público, às acusações do Ministério Público. Tá legal? Então tá. Recebida, 399, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, né, que vai virar réu, caso ele aceite, de seu defensor, do Ministério Público, e se for o caso, do querelante e do assistente. Querelante é a vítima, né, o ofendido. E do assistente de acusação. Então, depois da citação do acusado, então ele passou pelo primeiro crivo, artigo 395, rejeição liminar. Passou pelo primeiro crivo, já mandou citar. Depois do recebimento da resposta do acusado, né? A resposta do acusado, ele tem 10 dias, né, para responder, né? Então, depois do recebimento da resposta, o juiz vai analisar se é caso de absolvição sumária, artigo 396-A, 397. O juiz viu que não é caso de absolvição sumária, né? Artigo 396-A, 397. Aí sim, o juiz recebe a denúncia, Ministério Público, segundo o artigo 399. Perceba que o legislador usou a palavra recebida em dois momentos diferentes, do artigo 396 e do artigo 399 do Código de Processo Penal. Qual é o momento real de receber a denúncia? Momento esse que interrompe a prescrição.
Por isso que a gente tem que saber qual é o momento certo. Tem uma doutrina que diz que é quando o Ministério Público oferece, e a majoritária, do qual eu também comungo dessa ideia, que é quando o juiz recebe. Bom, qual é o momento, né, real de receber a denúncia? Momento esse que interrompe a prescrição. Ninguém sabe, e a doutrina sabe também, e a doutrina também não é uniforme, né? Divide fortemente quanto a esse momento. Parte da doutrina, como Rogério Sanches, Guilherme Nutti, Eugênio Pacelli, Luiz Flávio Gomes, entende que o momento de receber a denúncia é o primeiro, ou seja, oferecimento da denúncia e análise do juiz até a resposta escrita à acusação do acusado, que interrompe a prescrição. Outra parte da doutrina, como o professor Regis Bittencourt, Sérgio Prado, entende que é no segundo momento, porque o legislador usou, abre aspas, recebê-la a denúncia, no artigo 396 do Código de Processo Penal, se não for caso de rejeição liminar, artigo 395 Código de Processo Penal, e recebida a denúncia ou queixa, de novo no artigo 399 ele usa essa expressão, receber a denúncia, artigo 399 do Código de Processo Penal, em que o acusado, aí sim, quando o juiz recebe, vira réu, de indiciado, né? De acusado, ele passa quando o juiz recebe a ação, aí sim que o indiciado, o acusado, se torna essa expressão que é réu, fazendo a triangularização, ou seja, as partes e o juiz, né? As partes, mas o Ministério Público, no polo positivo, acusando o réu, né? Agora é réu, que cometeu o crime, e o juiz para julgar. Bom, corrente da professora, essa corrente é a corrente da minha professora de processo penal, né? Que é justamente da economia processual. A minha professora, entende que há uma economia processual. Se o juiz vai primeiro analisar se não é caso de rejeição liminar, artigo 395, Código de Processo Penal, da denúncia, que se não é caso de rejeição liminar da denúncia e nem de absolvição sumária, artigo 396-A e 397 do acusado, né? Nem absolvição sumária do acusado, para começar o processo, ele só começa o processo se não for caso de rejeição liminar da denúncia, nem caso de absolvição sumária do acusado, é lógico. Ele só vai receber passando por esses dois crivos. O primeiro crivo, rejeição liminar, 395. Se passou por esse crivo, né, da 395, aí cita o réu, para que ele em 10 dias possa dar resposta à acusação do Ministério Público, que o Ministério Público está oferecendo. Deu a resposta, o juiz analisou, não absolveu sumariamente, meu amigo, então agora você é réu, né? Agora você vai realmente responder no Poder Judiciário, não tem mais jeito. Responder no sentido de responder o processo, a ação foi recebida, né? Nem teria por que dar início ao processo. Bom, no primeiro momento nós não temos processo, pois depende da verificação para a possibilidade de ter processo ou não, que é o artigo 395. É um primeiro momento. Depois da resposta, aí que o juiz vai analisar a resposta à acusação, 10 dias para isso, né? É preciso entender e ter conhecimento que existem dois momentos diferentes em que a legislação fala que recebeu a denúncia. E a partir do momento em que se recebe a denúncia é que tem início o processo penal, o indiciado, o acusado se torna réu. Então entendam, a ação penal começa com o oferecimento pelo Ministério Público da denúncia. Por quê? Porque o juiz é inerte. Você tem que ir lá, né, no Poder Judiciário e falar, juiz, cometeram um crime aqui, eu tenho fortes indícios de autoria e materialidade, através do inquérito policial, feito pela autoridade policial, delegado, que passa para o Ministério Público, tá? Entendam, a ação penal começa com o oferecimento pelo Ministério Público da denúncia ou queixa-crime pelo ofendido ou vítima, através de seu advogado, criminalista ou do seu defensor público, caso não tenha dinheiro. Mas o processo mas o processo penal, que é quando teremos aquela relação processual triangularizada, autor, né, Ministério Público, Estado juiz, magistrado, réu, não mais acusado, né, nem indiciado, agora é réu, a triangulação, por isso que é questão de prova. Às vezes você entende a matéria, sabe toda a matéria, mas não sabe fazer prova. A triangularização da Estado, autor, Estado
E acusado, aí você já marca logo. Porra, cara, aí deu problema. A triangularização é feita entre autor, Estado, juiz e réu. Ele não é indiciado, ele não é acusado, é réu. Para ter a triangularização ele tem que ser réu. Só tem início após o recebimento, está bem claro no artigo 399, Código de Processo Penal, da denúncia feita pelo Ministério Público ou da queixa-crime feita pelo ofendido ou que é a vítima, é a mesma coisa, ou seu representante legal, na figura do seu advogado criminalista ou defensor público, caso não tenha dinheiro. E quando é que acontece o recebimento da denúncia ou queixa-crime? Parte da doutrina entende que no primeiro momento, não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia ou queixa-crime, o juiz já recebe neste momento. Rejeição liminar, artigo 395. E outra parte da doutrina entende que no segundo momento, depois de ouvida a manifestação do acusado, resposta escrita à acusação. Quem é a acusação? Ministério Público. Resposta escrita, ele tem 10 dias, né, o indiciado ou o acusado para responder, depois de ter passado pela rejeição liminar, artigo 395. Passou, aí sim, depois dessa resposta escrita, não sendo o caso de absolvição sumária dele, né, do acusado ou indiciado, o juiz recebe a denúncia ou queixa-crime e dá início à ação penal, né? O acusado ou indiciado passa a ser réu. A absolvição sumária, artigo 396-A e 397. E importante, tem que saber, tem essa, né? Por quê? Porque é importante pra caramba. Tem que botar um asterisco lá, tem que botar uma caveirinha. Não tem jeito, é importante, tem que saber. O que diz o Código Penal? Não sendo o caso de rejeição liminar, qual é o artigo? 395, Código de Processo Penal. Ele, o juiz, recebe a denúncia, ou seja, o juiz primeiro recebe e depois ele, o juiz, manda citar o acusado, se passar pela rejeição liminar, né? Aí sim, é citado o indiciado ou acusado para em 10 dias dar resposta à denúncia, né, que alega o Ministério Público, na figura do promotor de justiça. Bom, o juiz primeiro recebe e depois ele manda citar o réu, ou seja, passou pela rejeição liminar. Resposta escrita à acusação, né? Não tendo, portanto, ainda não tem, portanto, a triangularização da relação processual. Porém, só vamos ter a triangularização da relação processual. Qual é a triangularização da relação processual? Autor, Ministério Público, né? Está acusando. Estado, juiz e réu. Réu, não é indiciado nem acusado. Só vamos, portanto, a triangularização da relação processual, né? Porém, só vamos ter a triangularização da relação processual no segundo momento, ou seja, depois de ter passado pelo artigo 396A e 397, que é a absolvição sumária. Aí nós vamos parar lá no artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, que vai virar réu, né? Nesse caso já vira réu, de seu defensor, do Ministério Público, se for o caso do querelante e do assistente. Redação dada pela Lei 11.719 de 2008, tá? Aí sim, só vamos ter a triangularização, a relação processual no segundo momento, em que teremos autor, Estado e réu. É importante porque interrompe a prescrição. No primeiro momento, bom para a acusação. Ou seja, se fosse para aqueles que compactuam da primeira corrente, a rejeição liminar já seria bom para a acusação. Mas receber a denúncia na segunda corrente é bom para a defesa. Bom, transcurso in albis. O que quer dizer in albis, né? Vem do latim que quer dizer em branco. A expressão transcurso in albis é usada quando o prazo para praticar algum ato no processo termina sem que nenhuma das partes tenha se manifestado. É o caso da ação pública subsidiária, né? Nós falamos lá atrás, e a gente vai retomar daqui a pouco, tá? Ação penal também pode ser privada, quando a lei disser expressamente. Agora eu não vou achar, tá? Ação penal privada subsidiária da pública. Bom, vamos falar agora do legitimado, tá? É importante saber. Coloca aí, IPC, importante pra caramba. Legitimado é o Ministério Público. Onde é que está isso?
Artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Ela é bem clara nesse sentido aí. Deixa eu limpar meu óculos, está tudo embaçado. O legitimado, que é o Ministério Público, ele tem a sua fundamentação jurídica, né? Artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos ter o Ministério Público Federal, quando estivermos falando do interesse público da União, ou o Ministério Público Estadual, tá? Importante. IPC, isso que eu vou falar agora, IPC. Crime de ódio praticado contra as mulheres, chamado de misoginia, serão de competência federal. De novo. Crime de ódio praticados contra mulheres, chamado de misoginia, serão de competência federal. Exemplo, crime de ódio praticado nas redes sociais, ofensa às mulheres, tá? Competência, aí prova direta. Qual é a competência? Federal ou estadual? Federal. O querelante, né? Aquele que requer, que pede alguma coisa, poderá promover ação penal pública? Não. O querelante pode promover uma ação, acabei de falar, privada subsidiária da pública, quando o transcurso do prazo do Ministério Público transcorre em albis, ou seja, em branco, onde ele é silente, onde o Ministério Público é inerte. Aí sim, o querelante pode promover uma ação privada subsidiária da pública. Só o Ministério Público tem legitimidade, então, para propor ação penal pública. Se ele for o prazo que o Ministério Público para mover a ação penal pública transcorrer em albis, transcorrer em branco, ou seja, o Ministério Público for silente, for inerte, né? Aí sim, o querelante, no caso a vítima, no caso o ofendido, pode sim mover uma ação privada, subsidiária da pública. Subsidiária da pública quer dizer o seguinte, subsidiária da ação pública, ação penal pública. Artigo 129, Constituição da República Federativa do Brasil, são funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ok? Tá lá, artigo 129, inciso 1, tá? Bom, o cabimento da ação penal pública, o cabimento, ele é tipificado no artigo 100 do Código Penal, quando o Código Penal não estiver especificando esta ação, entre aspas, esta ação se procede mediante queixa, quando não estiver dizendo, ela vai ser automaticamente uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, já falamos da literalidade ipsilítere da lei. É ao pé da letra, não cabe margem de várias hermenêuticas, várias interpretações. Entendi isso, entendi aquilo, o promotor entendeu isso, advogado de defesa, advogada de defesa entendeu aquilo. Negativo, tá? Quando o Código Penal não estiver especificando expressamente, ou seja, esta ação se procede mediante queixa, quando não estiver dizendo expressamente, literalmente, ela vai ser automaticamente uma ação penal pública incondicionada, ou seja, sem condições nenhuma, o Ministério Público já entra direto. Não depende, no caso, da autorização do ofendido ou da requisição, né, que é a ordem do Ministro da Justiça. Artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Interesse público dos entes federativos. A ação penal será pública quando o interesse público for dos entes federativos. Ente federativo, Estado, União, Estado, Distrito Federal e Ministério Público. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses são os entes federativos. Quando o Código Penal não estiver especificando, abre aspas, esta ação se processa mediante queixa-crime, tá? Queixa e queixa-crime é a mesma coisa, tá? Quando não estiver expressamente dizendo, literalmente, né, dizendo, ela será automaticamente ação penal pública incondicionada, né? Já falamos, já tivemos essa tratativa da incondicionada. Está lá no artigo 24, parágrafo 1º, Código de Processo Penal. A ação penal pública incondicionada não precisa preencher nenhum requisito para que o Ministério Público promova a ação penal. Não tem nenhuma condição que ele tenha que satisfazer para promover a ação penal pública. Por isso que é ação penal pública incondicionada, tá? Artigo 100, Código de Processo Penal.
a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declarar privativa do ofendido, tá? Redação dada pela Lei 7.209 de 1984. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público. Artigo, nós vimos que a fundamentação jurídica está lá na Constituição Federal. Artigo 129, inciso 1. Ok? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Artigo 129, inciso 1. Tá ok? A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exige, de representação do ofendido. Representação do ofendido, né? Queixa-crime, ou requisição do Ministério, ou requisição do ministro, da Justiça, tá? Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido, 6 meses a contar dos fatos ou do conhecimento da autoria, ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Representante legal, ordem preferencial, cônjuge, ascendente, que é os pais da vítima, pais e avós, descendentes, que são os filhos da vítima ou do ofendido, filhos, netos, bisnetos, e vai saindo. Se não tem o cônjuge, se não tem ascendente, se não tem descendente, irmão. Claro que é irmão, irmãos, né? Enfim. Parágrafo 3º, artigo 100. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, ou seja, 5 dias réu preso e 15 dias réu solto. Esse é o prazo legal do Ministério Público. Se esse prazo, 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. Se esse prazo correr em albis, aí sim o ofendido, a vítima, vai entrar com aquela ação privada subsidiária da pública. Importante, caveirinha, né? Caveirinha e IPC, né? Vai ver direto na minha apostila aqui, ó. Tem direto aqui, ó, caveirinha e IPC, eu boto direto, não tem essa não, tá? Caveirinha e IPC, importante pra caramba, ok? Beleza? Vamos ler agora, parágrafo 4º do artigo 100, no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente, de boca mal, negativo, ausente por decisão judicial, né? Isso está lá no Código Civil, né? Isso aí vai ser até matéria para a gente começar a estudar aí direito civil, na nossa revisão aí, ok? O direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passa ao ordem preferencial, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembrando sempre, tá aqui o cônjuge. Não tem cônjuge, ascendente. Os pais. Pais ou avós. Mas não tem pai, o pai dele morreu. Mas a mãe dele está viva, a mãe dele pode. Tá, então quer dizer, pais, avós, tá. Os pais morreram, mas tem avós. Então os avós podem. Agora não tem cônjuge, não tem ascendente. Mas ele tem descendente. Tem. Mas não é filho não, é neto. Pô, não tem filho, mas tem neto, neto pode. Tá. Não tem cônjuge, não tem ascendente. Pais, avós, bisavós. Não tem descendentes. Filhos, netos e bisnetos. Mas tem um irmão. O irmão pode. Beleza? Ordem preferencial. Lembrando sempre que ascendente não fica restrito só aos pais. Pais, avós, bisavós. Lembrando sempre que descendente não fica restrito aos filhos. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Artigo 24, Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia. Quem é que faz denúncia? Ministério Público. Mas está escrito no próprio artigo 24. Mas dependerá, quando a lei exigir, vou até escrever aqui, expressamente, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, entes federativos, a ação penal será pública, ou seja, será sempre pública, ok? Agora, a gente vai dar início a um outro assunto também. Todo assunto é importante,
Mas é um assunto importante no sentido de que cai sempre em prova. Tem assuntos que a gente fala, que a gente está estudando juntos, mas de repente não é foco de prova e tal, ou não cai em nenhuma questão sobre isso. Mas tem assuntos que caem, é que nem esses artigos 395, 396-A, 396 e 396-A, 397. Esse artigo 24, artigo 100, esses artigos que a gente está sempre falando, 129, né, do inciso 1, 399, né? Então a gente, artigo 41, requisitos, artigo 41 e tal, enfim. Tem alguns artigos que a gente sabe que é propenso a cair na prova, né? Do examinador, elaborador da prova, professor, professora, enfim, a banca, vai brincar com o assunto, porque é importante mesmo, a gente tem que saber. Então, princípios que regem a ação penal pública são princípios importantíssimos. Por quê? Porque tem a sua base, né, a sua fundamentação também na Constituição, né? Princípio da obrigatoriedade, indisponibilidade, oficialidade, divisibilidade, entendeu? Então, são coisas que a gente vai traçar aqui, beleza? Eu tenho tempo ainda, tenho uns 3 minutinhos. Vou falar sobre o princípio da obrigatoriedade, tá? Havendo indícios da autoria e materialidade, fortes indícios, e o Ministério Público, né, está obrigado a oferecer denúncia, ou seja, está obrigado a promover a ação penal pública, né? Ela é obrigatória para o Ministério Público. Por que está dizendo que ela é obrigatória para o Ministério Público? Porque a ação penal privada, né, é uma opção da vítima. Não quero me expor, não quero, não quero, vou ficar aqui no anonimato, é melhor, não sei o que, vou ficar muito exposta, vai ter muita coisa aí jogada na mídia, enfim, né? No caso da ação penal pública, não. A ação penal pública, tendo indícios, fortes indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público é obrigado, ok? Indisponibilidade, tá? Indisponibilidade da ação penal pública não é absoluto, pois pode ser mitigado, pode ter uma relativização pelo GCRIM, né? E na lei de organizações criminosas, uma vez acionada a máquina judicial, o Ministério Público não pode mais abrir mão, né, de promover ação penal pública. Este princípio da indisponibilidade é mitigado, é relativizado nos juizados especiais criminais, GCRIM, e ele também é mitigado na Lei 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas, casos em que o Ministério Público pode dispor da ação penal pública. Tá? Vamos falar aqui didaticamente como Jack Estripador, vamos por partes. Na hipótese de delação premiada, aquele primeiro participante da organização criminosa que não for o chefe da organização criminosa e que delatar de forma eficaz os seus companheiros, contra ele não será intentada a ação penal pública. Por isso que ele diz que a indisponibilidade da ação não é absoluta, ela pode ser mitigada, pode ser relativizada, vamos fazer por menos, que é o caso da delação premiada. Essa é uma das formas de mitigação ou relativização da ação penal pública incondicionada. Por isso que a gente fala que ela é mitigada ou relativizada, dependendo da doutrina que você adote. Bom, nos crimes de menor potencial ofensivo da competência do GCRIM, né, Juizado Especial Criminal, haverá uma primeira audiência. Já botei aqui até minha caveirinha e IPC aqui. Haverá uma primeira audiência, que é a audiência de composição de danos civis ou audiência preliminar. E nesta primeira audiência, o Ministério Público poderá fazer uma negociação, ou seja, transacionar com o acusado, né? Acusado indiciado, não é réu, ainda não teve ação penal pública, né? Transação penal que a gente chama. A transação penal, que esse assunto é importante pra caramba, tá? A transação penal é feita da seguinte maneira: o Ministério Público deixa o processo suspenso enquanto houver o cumprimento do acordo pelo acusado, não é réu, porque não teve ação penal pública, seja de multa, obrigação de fazer ou não fazer algo, ou restritiva de direitos, e depois que o acusado terminou de cumprir todo o acordo, sua ficha fica limpa. Crimes até 2 anos, ou crime com pena mínima de até 1 ano. No GCRIM, tá? Juizado Criminal, né? Acabamos de ler. Juizado Especial Criminal funciona assim: antes do promotor oferecer a denúncia no GCRIM,
na primeira audiência, que é a audiência de composição de danos civis, ou a audiência preliminar, o promotor faz uma transação penal com o acusado. Então não é réu. Réu só depois tem ação. Não tem ação ainda. Dizendo que não oferece a denúncia se o acusado pagar uma pena antecipada, que não é uma pena de prisão, é uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. E se o acusado cumpri-la sem nenhum problema, o promotor não oferece a denúncia. Então é como se você nunca tivesse sido processado na vida. O acusado pode ou não aceitar esse acordo, essa transação penal, tá? Mitigação do princípio da indisponibilidade. A mitigação da ação premiada é uma mitigação do princípio da divisibilidade. Oficialidade é uma mitigação do princípio da indisponibilidade, porque a ação pública, o Ministério Público não pode dispor, mas há uma exceção, que é essa, a hipótese da delação premiada, que eu falei agora, tá? Então, no próximo encontro, vamos continuar com princípios que regem a ação penal pública, tá? Nessa temática de ação penal pública, ok? Vamos continuar oficialidade, depois divisibilidade, vamos falar aqui desses princípios, depois início da ação pública, fazendo um bate-bolazinho, ok? Até a gente massificar esse assunto, tá? Condições da ação penal pública, representação, como é feita, prazo para representação, tá ok? Observações que a gente tem que ter aqui, beleza? Até a próxima!